Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 3 de dezembro do ano 2020. Eu quero deixar a palavra hoje no livro de Esther. O livro de Esther ele é um livro que tem muitas implicações proféticas. E nós temos que observar essas implicações proféticas. O livro começa assim: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Olha que coisa interessante, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiorais senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Olha que coisa interessante. Assuero aqui, ele é uma representação do nosso Deus, que está preparando uma grande festa no céu para o seu povo. O interessante é que foi no terceiro ano de seu reinado. Versículo 3, Esther 1, versículo 3. Ou seja, nós estamos vivendo no terceiro milênio. Desde o dia 1º de janeiro do ano 2001, começou o terceiro milênio. E Deus está preparando uma grande festa para a sua igreja, que é as bodas do Cordeiro. Então ele vai mostrar as riquezas da sua glória, do seu reinado, o esplendor da sua excelente grandeza. Ele vai mostrar ao seu povo. Então isso aqui é um livro totalmente profético. Agora, quando você observa mais na frente um pouquinho, a partir do versículo 10, ele convida então a rainha Vaste. A rainha Vaste, ela era a rainha que se beneficiava das coisas do rei, mas não quis ir para a festa do rei. Essa rainha Vaste, então, ela é uma representação dessa igreja apostata aí. Ela se beneficia das coisas do reino, ela se beneficia do dinheiro do reino. Os líderes aí, eles viajam com o dinheiro do reino, eles passeiam com o dinheiro do reino, eles curtem a vida com o dinheiro do reino, mas eles não querem ir para a festa do rei. É uma representação dessa igreja apostata. Quando você vai falar de arrebatamento para essa igreja apostata, ela quer caçar confusão com você. Eles não querem nem saber desse assunto, eles odeiam esse assunto. Você quer arrumar briga com esse povo que se diz crente, mas faz parte desta igreja de Vasti? Eles não querem ir para a festa do rei. Eles querem viver aqui. Eles querem comer do bom e do melhor com o dinheiro do reino, com o dinheiro que entra na casa de Deus, mas eles não querem ir para a festa do rei. De forma nenhuma. A rainha Vasti, ela não quis ir para a festa do rei e não foi para a festa do rei. É uma representação desta igreja de Laodiceia, esta igreja apostata dos últimos dias. Então, primeiro aqui nós temos o rei Assuero, que representa o nosso Pai Celestial, que está fazendo uma grande festa para o seu povo. Segundo, nós temos a rainha Vasti, a igreja apostata, que não quer ir para a festa do rei. O que acontece então? O rei, então, ele levanta uma outra rainha. Ele levanta a rainha Esther. Esther, ela representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, a igreja que será levada para a festa do rei. Interessante que a partir do capítulo 2 você vai ver que Esther, ela foi preparada
ela foi preparada. No versículo 12, diz assim: chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Assuero, depois que fora feita a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Interessante, 12 meses. 12 é o número da igreja. E é também o número de Israel. A Bíblia fala de 24 anciões, 12 tribos e os 12 apóstolos, que representam os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Então a rainha, ela foi preparada por 12 meses. 12 é o número da igreja. Porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra. Ou seja, isso aqui, óleo de mirra, significa muita provação, né? Oferecer óleo de mirra para Jesus, Jesus não aceitou, né? Óleo de mirra significa provação. Mirra é isso, provação, amargura. Esta é a igreja que está sendo provada. Esta é a igreja que vai ser arrebatada. E 6 meses com especiarias, ou seja, adornamento. A noiva de Cristo, ela está sendo adornada pelo Espírito Santo. Ela está sendo trabalhada para ser levada para a presença do rei. E com as coisas para a purificação das mulheres. Então, no versículo 15, pulando aqui mais um pouquinho, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que ele ofereceu Hegai, eunuco do rei. Hegai aqui, ele é uma representação do Espírito Santo, que está preparando Esther, está preparando a igreja para levar para a presença do rei. É muito interessante isso. Esther é uma representação da igreja fiel. Vasti é a igreja apostata. E Esther é a igreja fiel. Então o que acontece? Depois que estava tudo pronto, que Esther tinha sido preparada, que Esther tinha sido adornada, ela foi levada para a presença do rei. Ou seja, o Espírito Santo, ele está ornamentando a igreja, ele está preparando a igreja, ele está trabalhando a igreja. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. O Espírito Santo está trabalhando a igreja do arrebatamento. Depois que terminou, então, no versículo 16, assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real. Ou seja, a igreja, ela será levada para o rei Jesus. Ela será levada para a glória eterna, para a sua casa real. Ela vai ser levada para lá. No 10º mês. Olha que interessante. O número 10 na Bíblia, ele significa plenitude. E Paulo diz que a igreja será arrebatada quando completar a plenitude dos gentios. O número 10 é a plenitude terrena, ou seja, a preparação, totalização de um projeto. Deus tem um projeto com a igreja. Quando terminar esse projeto, a igreja será arrebatada. Então, Esther, ela foi levada no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ou seja, no 7º ano do reinado do rei Assuero, Esther foi levada. Interessante, é muito interessante isso. É o 7º ano do seu reinado, ou seja, o 7º dia, 7º milênio. Então, se você contar de Adão até o ano 2000, vai dar 6.000 anos. Então o 7º milênio, ele começa no dia 1º de janeiro do ano 2001, contando de Adão, contando desde ali Adão, Abraão 2000, Abraão até Jesus 2000, de Jesus até o ano 2000, mais 2000, são 6 dias, 6.000 anos. Então o 7º dia então seria o início do ano 2001. Nessa visão aqui é isso. Então a Esther, ela é levada no 7º ano do seu reinado. Em que mês? No mês de Tebete. Deus fala por padrões. Se nós queremos conhecer o futuro, nós temos que olhar para o passado. A mesma coisa que foi no passado será no presente. Eclesiastes 1, versículo 9. Se você quer saber o que vai acontecer lá na frente, você tem que estudar lá no passado. Esther foi levada em Tebete. Esther tipifica a igreja. Se você pegar o calendário judaico e observar o mês de Tebete, aqui fala Tebete aqui na minha Bíblia,
mês de Tebet, que é o calendário judaico, ele vai corresponder no calendário gregoriano ao mês de dezembro para janeiro. Interessante isso. Não estou dizendo que vai acontecer, mas observem os irmãos que o mês de dezembro é o mês das farras, é o mês do Natal, é o mês do Réveillon, onde as pessoas comem, bebem, casam, dão-se em casamento, igualzinho Jesus falou. Jesus disse que ele viria como nos dias de Noé. E se é uma época em que as pessoas não querem saber mesmo de Deus, é a época do final de ano. Quando chega Natal e Ano Novo, ninguém quer saber de Deus, as pessoas querem comer, as pessoas querem farrear, as pessoas querem curtir a vida. Então é uma boa época para Jesus voltar. É uma boa época para Jesus arrebatar a igreja. Não estou dizendo que vai ser em dezembro ou janeiro, nada disso, não me entendo assim. Mas Esther, ela tipifica a igreja e ela foi levada em Tebet. Esther 2,16. Interessante. Mais uma coisa que eu queria mostrar para os irmãos, uma outra tipologia aqui. Esse livro é muito profundo. A partir do capítulo 3 aparece então Amã. Amã, ele tipifica o anticristo. Amã, ele faz uma lei lá para perseguir o judeu, para exterminar o povo judeu. Então Amã, ele vai se levantar após o arrebatamento da igreja para destruir Israel. É os 7 anos da grande tribulação, o cavaleiro do cavalo branco. Interessante, isso aqui prova mais uma vez de que a igreja ela não vai passar pela tribulação. Ou seja, quando Amã levantou contra o povo judeu, a Esther já estava no palácio real. Ou seja, quando o anticristo se levantar, para perseguir Israel, a igreja, a rainha Esther, Esther representa a igreja. Esther já vai estar arrebatada no palácio real. A igreja vai estar lá. Então Amã, ele só se levanta contra o povo judeu depois que a Esther está lá no palácio. Então a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. A igreja de Jesus, a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, ela não vai passar pela grande tribulação. A igreja que vai passar pela grande tribulação é a igreja de Vasti, é a igreja falsa, é a igreja apostata, é a igreja representada no livro do Apocalipse na era de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, ela será arrebatada. Então aparece aqui os personagens de Amã. Aqui, a partir do capítulo 3, aparece Amã, que representa o anticristo, e Mardoqueu, que representa o próprio Jesus, né? Mesmo na grande tribulação, os judeus não vai ser rejeitado. O Senhor vai proteger, o Senhor Jesus, ele vai proteger os judeus durante a grande tribulação. Então, meus irmãos, é um livro tremendo, é um livro profético. Estude este livro, busque a orientação do Espírito Santo, que você vai descobrir coisas maravilhosas neste livro. É um livro profundo. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do nosso Pai Celestial. Amém.